É com muita alegria, amor e esperança que a gente chega no último episódio dessa temporada do Subversão. Meus amigos, foi uma grande alegria partilhar histórias, versões distintas, mas conectar sentimento. Nesse episódio de hoje, eu queria fazer um marco da minha vida, compartilhar com vocês algo que está na minha essência. Eu acho que na raiz de todas as entrevistas sempre foi marcado muito o amor. Amor pela vida. E eu acho que é isso que a gente tem quando enche o pulmão de ar. Porque a gente tem que ter perseverança. Perseverar a cada momento. Eu tentei, ao longo de toda essa temporada, cravar 30 minutos de entrevista, mas essa não vai ser possível. Eu quero falar para vocês da importância de doar medula, doar sangue, mas o que eu quero falar hoje é uma chuva em todos os lares, em todo o carro, onde você estiver assistindo, ouvindo, mas é uma chuva de bênção, de amor, de perseverança, de fé, porque é isso que a gente tem que resgatar. Quando eu decidi fazer esse podcast, foi num momento de cruzada. E terminar esse episódio com a presença do Wagner, que é meu irmão, e quero falar para vocês o porquê ele é meu irmão. Antes eu preciso fazer essa apresentação. O Wagner e eu fomos companheiros de quimioterapia. Eu com linfoma e ele com leucemia. Exato. E a gente se conheceu no momento mais adverso da nossa vida. Eu falei durante toda essa temporada, e quero agradecer você que acompanhou absolutamente toda ela. Se não acompanhou, volta lá, tem episódio, tem história de montão para você acompanhar, compartilhar, que o objetivo é a gente poder falar sobre saúde pública, o objetivo é a gente poder enfrentar e vencer o câncer. E é isso que a gente tem aqui hoje. Wagner enfrentou, aliás, combateu, enfrentou e venceu o câncer também. Eu fiz um transplante autólogo, ele fez halogênico. A gente vai saber a diferença sobre isso. Wagner, que prazer estar com você aqui, meu irmão. Campeão. E, aliás, ele vai contar histórias, porque não é só sobre leucemia que ele é vencedor. Muito prazer, muito bom ter você, irmão. E eu que agradeço o convite, eu fico feliz com essa oportunidade, porque poder falar para as pessoas que existe vida e vida em abundância depois desse processo todo é uma coisa que eu sempre quis, que é necessário falar, porque a gente não encontra isso com facilidade, inclusive nas redes sociais. A gente só vê notícia ruim, a gente busca, embora não seja recomendado pelas enfermeiras, pelas médicas, que se pesquise alguma coisa no Google, porque é coisa bastante complicada, mas mesmo assim nós somos teimosos, né? Acaba pesquisando e não encontra isso, uma pessoa falando que passou, que venceu, embora todas as dificuldades que tem, mas existe e estamos aqui, nós dois, podendo falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que é isso que é o mais rico, sabe? Quando eu pensei em começar a compartilhar a história, claro que a gente tem medo, claro que é uma ferida que a gente tem de mexer. E eu lembro quando eu recebi meu diagnóstico, foi através de um ultrassom. Era um negócio secundário que estava escrito lá, eu não sei nem a expressão, foi o Dr. Alceu, um grande médico que fez meu ultrassom. E eu fui pesquisar o que era isso. E aí deu que era uma metástase. Bom, primeiro eu acho que deixar muito claro que o câncer ele líquido, que é a leucemia, o linfoma, ele não tem metástase, ele tem estadiamento. E para mim foi e qual que era? E é uma estatística em seguida que o Google te dá do quanto você tem de chance de estar vivo ou não. E é uma solidão muito grande. Como que você recebeu o seu diagnóstico? Eu estava passando por um momento da minha vida que eu me formei em 2005, na Faculdade de Direito, peguei a minha OAB e sempre trabalhei em empresa. E o meu sonho era abrir meu escritório. Tá. Trabalhar por conta. No finalzinho de 2015, eu fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava. E no comecinho de 2016 eu estava trabalhando por conta. Virou patrão? Virei chefe. Abri meu escritório em janeiro. Pensa.
em janeiro. 2016. 2016. Quando foi janeiro, fevereiro, aquela organização toda, escritório, tudo mais. Quando foi em abril, eu tive uma febre noturna, uma sudorese, que eu encharcava a camiseta. E eu não sabia o que era aquilo. Aí no outro dia eu fui no hospital, o médico me deu um remedinho lá e falou que não era nada, tal. Voltei. No outro dia não passava aquilo, porque à noite chegava e o suor vinha e encharcava a camiseta. Voltei no hospital. Mesma coisa, o médico não sabia o que era. Fiz alguns exames, mas não dava nada. Acho que na terceira vez que eu fui ao médico, eu liguei para uma médica que era amiga minha, porque, não sei se a gente vai contar isso agora, mas isso foi tudo na mesma semana? Isso foi tudo qual intervalo? Sei lá, 10, 12 dias. Tá. Eu liguei para uma médica amiga minha, que depois de contar essa história, que eu tomei tiro lá em 96. Ah, isso eu quero saber também. Fui vítima de assalto, tomei tiro. Então, essa médica que me ajudou nessa época, eu liguei para ela, porque ela ficou minha amiga. Eu falei, doutora, assim, assado e tal. Ela falou, Wagner, procura uma hematologista. Eu não sabia nem que existia isso. Aí eu procurei hematologista. E aí ela suspeitou já do que era, e eu não fazia a mínima ideia do que era isso, a leucemia. E ela falou para mim assim, faz um exame. Ela fez o exame, que eu esqueci o nome, que tira o líquido da coluna ali. Aí eu fiz o exame e ela falou, você tem uma leucemia. De cara? De cara. Como você recebeu a notícia quando ela falou? Uma porrada na cara. Você tinha perdido peso, alguma coisa assim? Não, eu só fico... Não, estava normal. Se eu pudesse jogar bola, eu jogava bola, que eu não jogo, né? Mas estava normal, vivendo normal, feliz da vida. Você foi sozinho no consultório ou falou, você está com uma leucemia? Fui com a minha esposa. Tá. Aí eu recebi essa burdoada. E aí eu falei, doutora, mas como que é isso? Eu falei, quanto tempo eu tenho de vida? A primeira pergunta, o sentimento... Quanto tempo eu tenho de vida? Ela fez assim, ela não foi assim, incisiva, mas pelo que ela me disse, eu tinha 2 meses de vida. Meu Deus do céu. Sua esposa ali, seus filhos tinham quantos anos nessa época? 2016? 12, 13, alguma coisa nesse sentido. Acho que eu tenho 2 filhos, né? Mas... E aí eu fiquei... Assim, falei, meu Deus, mas eu tô bem. E agora eu recebo essa notícia de que eu tenho 2 meses de vida, né? Aí eu falei, doutora, mas tem alguma possibilidade de ser uma coisa mais leve, uma coisa menos... Pode estar errado o diagnóstico, né? Está errado o exame. Não. Aí de lá ela falou, daqui você já sai e já vai se internar. E foi assim. Frio. E eu acho que esse é um... Quero só pôr um gancho nisso daí, porque o acolhimento médico é determinante. Tem que ter uma relação ali, e eu também não sabia que existia hematologista direito. Eu nem sabia. E é uma profissão muito menos que oncohematologista. Tipo, é uma coisa que é surreal. Eu sou de Bragança, né? Aqui eu acho que deve ter 2 no máximo. E essa importância da gente poder, às vezes, até teimar para procurar uma dor, o que é, o que está acontecendo, poder tentar se cuidar, né, Wagner? Sim. E aí você saiu? Não, eu fui direto desse consultório, dessa médica, para o hospital. Internou já de cara? Na hora. Já fiz a internação, já fiquei ali sem saber o que fazer, não acreditando, porque parece que é um pesadelo. Não ficou com raiva? Tipo, ponte do rio que caiu e não ficou puto? Não, eu não sabia o porquê. Por que eu? Como que é isso? De onde que veio isso? Porque eu não tinha casa na família. Não sabia por quê. E no auge, né, na sua vida, o escritório se estruturando, conta chegando. Sim, eu, pai de 2 filhos, o alicerce da casa, financeiramente falando. Eu falei, tá, mas agora eu faço o que da vida? Porque eu não posso trabalhar. E se eu morrer, né? Porque eu com prognóstico de 2 meses, meu caro. E desses 2 meses passaram quantos anos que a gente não está aqui agora? É verdade. 2 meses? 2 meses para quem está... 2 meses longo para você, Wagner? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque sabe por que essa brincadeira 2 meses longo com o Wagner? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tenho que compartilhar essa história. O Wagner, ele já enfrentou tudo. Esse é um cara que, se um dia morrer, vai ser provavelmente de resfriado, ou de um tombo, uma bobagem, tipo, engasgou. Porque, Wagner, conte pra mim, conte pra gente. Tiroteio, como foi o tiro? Conta tudo, aliás. Então, teve um assalto, eu trabalhava no... Com esse jeitinho calmo, eu vou ter que falar, esse jeitinho calmo, tudo...
Olha o que aconteceu na vida do cidadão. Em 96, eu trabalhava de segurança no Play Center, parque de diversões Play Center. E teve um assalto na tesouraria, eu era segurança nessa época. E nesse assalto eu tomei 3 tiros. O que deu? Você foi abordar os bandidos? Eu era segurança, o único segurança que tinha armado à época era eu. E você quis ir lá trocar o bang-bang? Eu achei que era só 3, mas era 5, 3 até que eu conseguia. Fui dar uma de herói, mas foi assim. Como eu achei que era só 3 e eu já estava eles já haviam saído da tesouraria, eu estava em segurança, eu saí do local que eu estava escondido. Tá. Né? Mas aí tinham 2 me olhando. Você tomou 3 tiros? Eu tomei 3 tiros, mas tomei um em cada pé e tomei um nas costas. Esse das costas, ele furou a cavidade do pulmão, eu perdi o rim esquerdo, perdi o baço, furou o intestino, fiquei com colostomia 4 meses. Então, os médicos, eu peguei infecção generalizada. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 22 anos. Não era casado, não tinha filho? Não era casado, nem tinha filhos. Pô, mas 22 anos armado? Pois é. Você é a favor hoje do porte de armas? Eu sou. Você é a favor? Eu sou. Mesmo depois disso? Sim. Eu sou meio contrário a isso. Eu sou a favor. Porque eu acho que eu, por exemplo, sou um cara explosivo, parece que não. Mas eu acho que eu não teria equilíbrio. Eu acho que a arma te dá uma chance de defesa. Porque sem ela você não tem defesa nenhuma. Posso provocar? Sim. Nesse caso, seu com a arma, ela não te deu chance nenhuma. Mas eram 5, geralmente não vão 5 te assaltar na sua casa. Foram todos contra um. Pois era muita coisa. E aí você tinha 22 anos, você ficou quanto tempo internado? Eu fiquei 30 dias internado. Eu fiquei Foi desenganado. a primeira vez que você foi para um hospital num caso grave? Não, quando eu era criança. Não é possível. Quando eu era criança. Olha lá, Natália, tem história nova aqui ainda. Mas quando eu era criança, que eu fui pegar. Minha mãe tinha uma galinha, a galinha chamava Suzy, a bendita da Suzy entrou debaixo do tanque. Ó, Suzy, as Suzys que estão assistindo, desculpem. Perdoa. Aí a galinha entrou debaixo do tanque, eu fui pegar a bendita da galinha, o tanque desceu na minha testa, eu rachei a testa, quase morri. Mas eu era criança, sei lá, 3, 4 anos. Então foi a primeira vida que você já aproveitou, né? Depois, sim. Com a segunda, foi o tiro do Play Center. Foi o tiro. Você chegou a pesar quantos quilos ali que você ficou internado? Eu peguei infecção generalizada, eu cheguei a pesar 57 quilos. Eu fiquei osso e osso, nem pele tinha praticamente. Porque você é um cara magro, você perder mais é impossível. Você nunca foi gordinho? Não, eu era até meio fortinho nessa época, eu era mais novo, fazia musculação e tal. Mas eu 3 tiros, ficou internado. Alguma sequela, não? Eu tive infecção generalizada e depois eu fiquei com a... Como que chama? Meu Deus, me fugiu agora. Mas não quis voltar a trabalhar no Play Center depois? Eu voltei. Não é possível. Eu voltei antes do INSS me liberar, que eu não aguentava ficar em casa. Antes do INSS liberar? Eu voltei antes, que eu não aguentava ficar em casa. Eu sempre fui meio agitado. Tá. Aí você voltou a trabalhar, mas voltou como segurança? Voltei como segurança. Com revólver? Não. Tiraram o revólver de você? Tiraram o revólver. Ainda mas bem. aí tem um episódio engraçado, porque quando eu voltei, teve um chamado no rádio lá, que caía pelo rádio, e a pessoa falou, tem uma briga assim, assim, assada, suspeita de um cara armado e tal. Eu falei para os meus colegas, olha, não vou nessa não, vai você. Aí eles foram. Aí eles foram nessa e caiu um outro chamado de uma confusão que tinha em outro local, que era mais tranquilo. E eu fui nessa sozinho. Cheguei lá, a moça ficou lá conversando comigo, explicando qual que era o problema, tal, que era a segurança. Aí no final ela falou assim, mas ele tá com uma faca. Puta, eu falei, mas demorou 40 minutos para falar isso? Agora que eu... Aí, você desarmado ali, né? Era um pai de família que estava de fato com uma faca, mas era uma faca porque ele levou para descascar laranja, mas até ele contar essa história eu já tinha... Se borrado todo ali. Estava todo lascado já. Aí foi isso. E aí eu fiquei 30 dias no hospital, eu peguei a infecção generalizada. Aí você conheceu aquela médica, inclusive, que te ajudou? Sim, a médica era do Play Center, ela que fez o primeiro atendimento, ela que não... ia ficar mais complicado. E aí no hospital eu fiquei lá 30 dias, com essa infecção, o médico olhou para minha mãe e falou, olha, se você acredita em Deus, é só Deus, porque a gente já fez de tudo que podia por ele, não tem mais nada para fazer. Você não era religioso, nada? Nada. Acreditava em Deus, não? Acreditava em Deus, mas sabe aquela pessoa que vai na igreja quando tem batismo ou quando tem um casamento? Não... Seguido de festa. Vai na igreja quando tem festa depois. Exatamente, tem os comes e comes. Não, eu não tinha muita fé. Eu sempre fui mais materialista. A sua mãe já era mais religiosa? Sim, do jeito dela, sim. Tá. Eu era mais afastado.
Aí você pegou, foi... Depois desse episódio, daí o que teve? Teve mais coisa acontecendo na sua vida. Eu fiquei lá alguns meses, 4 meses para voltar para trabalhar e depois... Burdou o INSS, deu prejuízo para a empresa que não quis ficar no INSS. Ah, mas ela aceitou. Mas aí, uns 9 anos atrás, eu tive um timoma. O que é isso? Como que é o nome? Timoma. O que é isso? Timoma, todos nós, seres humanos, temos o timor, que é perdoem os médicos que estão ouvindo, se não for... temos o timor, que quando você é pequeno ele é grande, e quando você vai crescendo ele diminui. O que é isso? O timor fica onde? Fica aqui. Vira o peito aqui. É por aí. Todo mundo tem timoma? Tem que ter, se não tiver, não sei. Aí tá. Aí o meu resolveu crescer. Que sem vergonha. Aí eu estava a trabalho lá no Rio de Janeiro. Aí já não era mais do Play Center, não, já estava fazendo outra coisa. Era outra empresa. Eu estava no Rio de Janeiro, me deu uma dor que vinha pelo braço esquerdo e subia assim de madrugada. Eu acordei com a dor, porque o médico me perguntou: foi a dor que te acordou ou você acordou com a dor? E aí, o que foi? Foi a dor que me acordou. Aí expliquei para o médico e eles suspeitaram que eu estava infartando. Fiquei internado no Rio de Janeiro. Depois descartaram essa possibilidade de infarto. Conversei com o médico, ele me libera, pelo amor de Deus, que eu não sou do Rio, sou de São Paulo. E eu não posso ficar internado. Já era casado aí, não ainda? Já era casado. Já era casado. Tinha filho já? Já tinha filhos. Aí o médico falou: olha, eu vou te liberar desde que, quando você chegar em São Paulo, você procura o hospital e repete todos os exames novamente. E assim eu fiz. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, dormi um pouquinho. Quando eu fui lá para 9, 10 da noite, minha esposa me levou no hospital. E aí eu fiz todos os exames, não dava nada. Estava tudo certo. Até que isso dava 2h30, 3 da manhã já. Aí quando foi 2h30, 3 da manhã, que a esposa é mais... A mulher é mais paciente do que o homem, né? Pelo menos lá em casa é assim. Aí eu falei para minha esposa, vamos embora, não dá nada. Aí ela falou: não, você já esperou até agora, espera mais um pouquinho. Aí esperei. Aí o médico veio com o resultado da tomografia. Aí o médico sentou na minha frente, com toda a delicadeza do mundo. Esse foi mais humanizado? Foi? Foi nada humanizado. Nada. Aí ele falou para mim assim: olha, eu estou vendo uma mancha aqui no seu peito, entre o seu coração e seu pulmão, pode ser de tudo, inclusive um câncer. Foi assim que ele me mandou, essa bordoada. Só médico era um hospital público que estava privado? Não, é convênio. É isso que também, porque às vezes tem gente que fala assim: não, médico de convênio resolve. Não é verdade. Porque às vezes tem médico de convênio que é tão grosso quanto aquele que se acha que é médico e não é também. A forma de dar notícia, eles não passam um paninho quente para você receber aquela notícia. Eles dão, não sei se é o certo, se é o errado, mas não ao meu ver, não é a forma mais adequada de você passar uma informação. E a segunda vez a sua mulher, de 3 coisas, segunda vez ela está do seu lado aí, né? Como que é o nome dela? Ana. A Ana, e olha, a Ana me suporta há 22 anos. 22 anos? 22 anos juntos. Maravilha. E aí foi assim, para encurtar, eu tive que abrir o peito. Aí chegou uma médica do Instituto Brasileiro do Controle do Câncer, no hospital que eu estava, e ela falou: olha, eu vou fazer uma laparoscopia. E eu fiquei feliz da vida, liguei para minha esposa, porque não ia precisar abrir, era só por laparoscopia, eu fiquei felizão. Daí contei para minha esposa essa história. No outro dia veio um médico. Ele falou: nós vamos ter que te abrir assim o seu peito. Eu falei: doutor, mas a médica ontem me disse... da laparoscopia. Aí eu falei: doutor, mas a médica disse ontem que não precisava abrir. Aí ele respondeu assim: mas é que ela está achando que não vale a pena abrir você, porque depende da forma que está, a gente vai ter que te abrir e fechar e te mandar para casa. Nossa, que sensibilidade boa. Tranquilo. E foi assim. Aí, graças a Deus, abri o peito. Então, quando eu tomei os tiros, eu abria do peito para baixo. Agora para cima. Aí do peito para cima. Aí ficou uma emenda só. Ficou um risco só, de cima a baixo. E abriu, graças a Deus, deu tudo certo. Era uma massa Tirou mesmo. E não controlava. Tirou, não precisei fazer químio, não precisei fazer rádio, não precisei fazer nada. E a leucemia vem isso na sequência? A leucemia vem depois. E depois da leucemia você teve ainda um tomo de bicicleta, não foi isso? Por conta da químio e da rádio que eu fiz, por conta da leucemia, eu tive osteoporose, tenho osteoporose até hoje. E eu caí de bicicleta, só que eu não sabia que eu tinha osteoporose. E a minha esposa falou: então tem que ouvir as esposas. Isso daí. Quando a esposa fala não, é não, porque
A minha esposa falou... Natália, tá pro ouvido aí, você vai proibir um monte de coisa que eu faço aí. Aí a minha esposa saiu, eu falei, eu vou dar uma volta aí no banco, do lado de casa. Pegou a bike, tacou o capacete? Não, mas a bike é uma vergonha nacional. É aquela calor. Você não usava uns capacetinhos, aquelas roupas de ciclista? É pior do que isso. Era a bicicleta da minha esposa, uma Caloi CC roxa, com florzinha. Não acredito. Uma cestinha na frente. Não é possível. E eu caí com essa Caloi CC. Rapaz, que indignidade. Não, foi feio. Aquilo ali. Eu não sabia se eu chorava de vergonha da queda ou de ver a bicicleta. A vergonha. A vergonha é maior. A vergonha. Mas a queda... Foi boba. Não, uma queda que você cai, passa vergonha, limpa a roupa e vai embora. Mas eu resolvi. No seu caso... O meu foi, espatifou a minha perna, espatifou meu ombro. Eu coloquei um monte de pino na perna. E o médico, que era um especialista em joelho, falou quase não teve conserto. Quantos dias de internado aí? Foram poucos. Foram pouquíssimos. Mas olha, eu quero só fazer um registro que a gente que fez muita quimioterapia, que nós fizemos, porque... A químio é essencial para o tratamento. Eu sempre falo isso, daí vou repetir mais uma vez. A gente vence... A químio, ela mata todo tipo de câncer, a meu ver. Mas antes, ela mata você se não souber a dose. Como tudo na vida, você tem que saber a dose, aquilo que você toma, aquilo que você consome. E ontem eu estava com a Nath, a gente fez ontem uma... Como que chama, Natália? Risoto de abobrinha. Já fez isso daí, não? Eu não ia comer esse negócio. É bom. É bom. Tá bom. É bom. E aí eu peguei e falei assim, mas será que existe alguém que é alérgico à abobrinha? Você acredita que existe isso? Sério mesmo? Legumes, essas coisas. Mas por que eu falo isso daí? Porque a quimioterapia, agora eu vou... ela deixa sequela, às vezes. E a gente só vai descobrir ao longo do tempo. A gente não tem... Eu, por exemplo, tomo uma vez por mês imunoglobulina, porque meu sistema de defesa, eu fiquei com hipogama, e uma vez por mês eu interno, tomo, agora acho que vai ser semanal, por conta de defesa do organismo. Então, a nossa máquina, o nosso corpo, ela não para de funcionar. A gente, quando enfrenta uma doença, quanto eu e o Wagner enfrentamos, é uma guerra invisível, porque a gente não sabe onde está a doença. Você não tem isso. Sabendo está massa, mas você não sabe se o remédio está fazendo efeito ou não. Não é um escuro isso, o tratamento? É assim mesmo. A gente fica... Eu não sei se você tinha essa impressão. Eu às vezes, eu sentia se o tratamento estava indo bem ou mal. Você não tinha essa impressão? Eu ficava confuso porque eu tinha tanta... Você não vai falar saúde? Disposição. Eu só falo assim, saúde. Deus te abençoe. Minha mãe fala isso. Eu tinha tanta disposição, embora eu estava tomando químio, mas tinha disposição. E eu falava isso para a doutora. Eu falei, doutora, mas será que é verdade? Será que está fazendo efeito? Porque eu estou bem. E aí a doutora falava assim, tá tudo certo, Wagner, só que eu queria saber o que estava... O seu tratamento teve alguma recaída, alguma coisa assim que deu um pânico em algum momento? Não, mas eu ficava curiando lá junto com as enfermeiras lá, para saber, e aí, eu fiz, porque acho que era depois de um mês que vinham primeiro os resultados. Mas elas não me davam essa informação. Sabe que eu tenho uma curiosidade? Quando eu internei, teve uma enfermeira incrível, gosto muito dela, mas ela me encostou na pia e me tacou um terror de tudo que eu não podia fazer. Uma tal de Karina Leal. Conheço bem. Você conhece a Conheço bem. E eu vou contar uma história. Conte. A Karina Leal, eu acho que é a melhor enfermeira do mundo. Fica tranquilo. Depois toma pau, vai voltar para o cair de bicicleta, volta lá, pau daí. O que eles diziam para mim no hospital? Ela é maravilhosa. Não podia comer muita coisa, né? A gente pode comer verdura, não podia comer nada. Não sei se mudou isso hoje, mas... E eu estava no hospital e um colega meu foi me visitar. E lá embaixo no hospital tinha uma cafeteria e tinha um croissant. Maravilhoso croissant. E ele falou, traz para mim um croissant. Ele trouxe logo 3. Eu comi aquele croissant como se eu nunca tivesse comido na vida. Mas eu comi. Mas aquilo me fez um... Ele saiu, não deu 10 minutos, mas eu comecei a passar mal. Passei mal. Ânsia, muita. A Karina veio conversar comigo. Ela falou assim, você não pode, você sabe que você não pode. E você fez. E eu chorava porque eu achava que aquilo tinha acabado, porque eu fiquei muito mal. E a Karina me pegou, explicou direitinho as coisas. Depois que ela chamou bastante a minha atenção e puxou muito a minha orelha, depois ela é como o enfermeiro faz, né? Ele aplica a injeção, depois faz a massagenzinha. Depois uma pessoa sensacional. Algumas palavras de conforto. Boa alma, bom coração, boa presença. E isso faz toda a diferença. Porque eu acho que a gente foi abençoado no processo de ter uma equipe de enfermagem tão impecável,
são realmente... Na pandemia a gente falou muito assim, são anjos de branco. Realmente são. Realmente são. E a gente teve uma equipe médica muito boa ali. A minha quem cuidou foi a Mariana Neto de Oliveira, que era minha generala. Ela comanda e como é importante você conseguir encontrar esse núcleo, né? Porque ele realmente dá um vigor na gente fora do comum. A equipe médica foi excelente, a equipe de enfermagem foi maravilhosa, porque quem te ouve mais ali, na verdade, são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, né? Porque eles que estão ali no seu dia a dia. Porque o médico passa, claro, te dá aquela atenção, mas passa de manhã, faz lá o relatório. Sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam acordar às 6 da manhã para tomar banho, porque o médico ia visitar o quarto. Mas nem ferrando que eu fazia isso. Eu ia tomar banho lá para as 11 da manhã. Era um pau desgravado isso. Você também tinha que tirar sangue todos os dias? Tinha. 5 da manhã. Sabe o que eu fazia? Vou te contar um segredo. Eu acordava às 5 da manhã. Aí eu queria saber o que tinha acontecido no andar. E aí eu sabia tudo, viu, Becker? Se alguém tinha morrido, se estava vivo, se teve bacteremia. Eu sabia tudo. Porque o pessoal respondia para ver se eu dormia. E aí eu não dormia mais. E aí o que eu fazia? Eu pegava e ficava esperando. A hora que o médico apontava, você botava às 7 da manhã, eu falava assim, olha, aqui eu tô bem, mas você já viu fulano de tal lá do quarto tal? Aqui ele tá ruim, viu? Eu tô bem. Olha só. Eu fazia isso às vezes. Eu quando eu chegava para tirar aquele meu sangue toda santa madrugada, às 5 da manhã, vinha tirar o sangue do catéter, não sei se funciona assim hoje. Era. Mas... Hoje o pessoal tá metido, hoje tem umas coisas boas, saiu muita tecnologia, isso é muito bom. Porque a cada vez, com a nossa longevidade... Está tendo mais investimento na parte do câncer. Eu tomava uma bitera de rituximab, que era 6 a 8 horas para tomar aquilo, era um horror, perdia o paladar e tal. Hoje é uma injeção na barriga. Olha só. É uma bênção. Hoje, eu acho que deve ter até efeito mais calculado. A imunoterapia é revolucionária. E eu acho que se tiver que ter uma guerra no mundo, isso eu acho que seria fundamental. Deveria ter uma guerra para achar justamente a cura de doenças. Sim. Esse deveria ser a briga dos laboratórios. As potências deveriam realmente vencer, porque isso é o que precisa. Wagner, sua vida mudou depois do câncer? Você ficou mais estreito, valoriza mais as coisas? Como que você ficou? Berton, eu dou muito valor às coisas da vida, principalmente às pequenas coisas da vida. Uma coisa que eu fico maravilhado cada vez que eu acordo é poder tomar café. Sentir o cheiro do café, meu cafezinho com leite e meu pãozinho com manteiga. É o seu café? Nada especial. Mas aquilo... É especial. Quando eu tenho que fazer um exame de sangue, muito esporadicamente, que eu não posso tomar meu cafezinho da manhã, eu sinto. É importante para mim, porque quantos dias eu fiquei internado e eu não podia tomar meu café, não podia tomar água. Quantas vezes. E hoje, quando eu viajo, que eu consigo ver o que Deus fez. Eu não tenho interesse em viajar para ver uma estátua, para ver um museu. Agora, para eu poder viajar, ver o mar, ver um pôr do sol. Muda, né? Ver tudo que Deus fez e que está aí para a gente contemplar. Isso para mim é maravilhoso. É o detalhe, né? É o detalhe. De poder levantar, agradecer a Deus porque Ele levantou, agradecer a Deus porque os olhos estão abertos, agradecer a Deus porque você pode estar com o seu filho, com a sua esposa, você ter a sua vida, a sua rotina, as suas dívidas. Então, tudo você tem que... agradecer para as dívidas? Vai fazer o que você que fez, você tá brincando, porque ela não vem sozinha, geralmente. Né? Você sabe que eu queria que você fizesse um agradecimento especial hoje. A pessoa que doou a medula para você. Sabe por quê? Porque eu sei que você pensou no Wellington, como eu também pensei. Nesse primeiro momento, mas eu vou falar dele em seguida, que acho que ele nos uniu. Mas você fez um transplante de medula halogênico. Sim. Que uma pessoa doar para você. Sim. Se essa pessoa tivesse ouvindo o podcast, da importância... Antes eu vou só fazer um preâmbulo da importância da doação da medula óssea, que foi um tema que eu trouxe. As chances, olha só, pessoal, as chances de encontrar uma medula óssea compatível é 1 em 100 mil. O Bragança Paulista tem 165 mil habitantes, não tem 2 pessoas compatíveis. E de 2 que não tem compatível, eu tive linfoma, que eu poderia ter precisado.
O meu foi de mim para minha medula para mim mesmo, como o do Gianecchini, que os mais velhos vão lembrar dele. Será que tá vivo o Gianecchini ainda? Gianecchini... Eu acredito que esteja. Mas não faz mais novela, não faz mais nada, né? Eu não sei. Eu não vou fazer novela também, não. Você acha que eu faria bem novela? Talvez um Pantanal você ficaria bem. Eu acho que a Nath ia falar que o melhor ia ser o drama, né, Nath? Tô aqui, ó, ar-condicionado. Mas aí, de uma pessoa para 100 mil. E para doar a medula, ela é simples, é uma doação de sangue e ela se cadastra num banco que ela pode estar no mundo inteiro. A sua medula veio dos Estados Unidos, gringo, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso e mandasse, sobretudo, uma mensagem para essa pessoa que doou para você. O que você falaria para ela? Uma frase assim: Deus te abençoe, que te ilumine, porque o que você fez, talvez você não saiba da importância que é. Eu gostaria muito de estar o lado ao contrário, eu poder doar. Que deve ser uma coisa... Eu não tinha essa sensibilidade, você tinha da importância de doar sangue? Eu doava sangue, mas depois também que eu tomei que eles tiram, eu não podia mais nem fazer isso. Mas eu era um doador assíduo. Eu confesso para você que a primeira vez que eu recebi uma doação de sangue, eu achava que eu estava bem, que eu não precisava. Olha que ignorância. É uma vergonha. E uma coisa que eu aprendi, a importância da pessoa poder doar. E o sangue é doar vida, meu. E o seu foi uma medula compatível de uma pessoa do outro lado. Só para assim, contextualizar, a medicina ela evolui com uma velocidade incrível. Lá em 2016, quando eu tenho um irmão e uma irmã de sangue, os dois são mais velhos do que eu. E quando eles foram chamados, o meu irmão e minha irmã, eles eram 50% compatíveis comigo. Só que em 2016, depois eu fiquei sabendo que mudou, os médicos eles preferiam que fosse um outro doador... Mais compatível. Com um número maior, com um percentual maior. E esse doador, que no Brasil não... Porque existe um banco chamado Redome, é um banco mundial. Então, qualquer pessoa pode ir lá, fazer a sua doação e esperar em Deus que um dia seja chamado, porque é muito difícil achar uma pessoa compatível. Uma para 100 mil. É muito difícil. Então, as pessoas, às vezes, elas se cadastram nesse banco, ainda assim, elas nunca são chamadas. E é importante avisar também que essas pessoas que fazem isso, que de quando em quando, ela tem que voltar lá para atualizar os dados. Muda de endereço, muda... Exato. Por quê? Quando a gente fica sabendo que vai receber essa medula, muitas coisas podem acontecer. Uma é o doador não ser encontrado, o doador está impossibilitado naquele momento. Está com uma doença. Exato. Ele pode estar... Então, não é o fato de ter o doador que você já está autogarantido. Então, você tem que... É Deus mesmo. Porque, veja só, aqui no Brasil não tinha nenhum doador compatível comigo. E, através desse banco, encontrou um doador nos Estados Unidos, 90% compatível comigo. Bênção, maravilha. E aí você tem que pedir a Deus todos os dias e agradecer a Deus. Para ele topar, né? Uma para ele não se arrepender, não estar bem de saúde na época, não ter qualquer problema que impeça ele de fazer a doação. Porque é tão importante que para quem está aqui esperando, porque algumas pessoas não encontram um doador, né? E acabam falecendo. Então, para essa pessoa que doou, e outras pessoas que têm esse interesse, essa possibilidade, essa condição de doar, está salvando uma vida. E uma vida que vai fazer diferença, que se importa. Porque quem passa pelo que a gente passou, se importa pelos detalhes. Valoriza, não valoriza? A vida a cada minuto. A cada minuto. Eu acho que esse é um testemunho excepcional. Olha, se você ainda não se cadastrou para doar sangue, medula, está perdendo tempo, né? Eu gostaria de fazer, mas eu não posso por conta do que enfrentei e passei. Você também não? Não. Então tem 2 soldados abatidos aqui. Sim. Só para... Eu gostaria muito de ter conhecido a pessoa que doou. Eu gostaria muito. Aqui no Brasil, não sei se também a lei mudou, mas era assim, em 16. Então, depois de 2 anos que você recebeu a sua medula, a sua doação, você
faz um documento junto ao hospital, e o hospital faz o contato lá com o Redome, e o Redome faz o contato com o doador. E o doador ele tem a opção de falar sim ou não se quer conhecer o seu receptor. E nesse caso, a pessoa que doou a medula, ela fez essa opção de não me conhecer. Mas eu gostaria muito de ter, se Deus tivesse preparado essa possibilidade de eu conhecê-lo, de eu agradecer. Claro, a gente tem que agradecer a Deus e depois a pessoa que foi um instrumento de Deus aqui na Terra. Sim. Mas eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade de conhecer a pessoa. Eu não conheci. Foi um anjo. É um anjo de Deus. Foi uma bênção na sua vida. Porque a pessoa... E que pessoa desprendida, né? Também, tipo, ela doou uma vida é muito importante. Porque também a pessoa tem que estar preparada, viu, Wagner? Imagina você doa e depois você não sabe. Você está 100% andando de bike aí, dando susto nos médicos. Andava de bike. Agora parou, né? Mas às vezes a pessoa fica... Eu tinha medo de te ligar. Sabe por quê? Do nosso tratamento, só eu e você, praticamente, da minha turminha ali, que sobrevivemos. E às vezes eu ficava com medo. Falei, se mercadoria acontecer alguma coisa com o Wagner? Fudeu, porque você fica com medo. Pode falar palavrão, Becker? Depois tem que pôr o pi aí que eu fiz mercadoria aqui. Eu tinha medo de te ligar. Eu tinha, porque dá esse sustinho, viu, Wagner? Quando eu estava internado, Everton, eu ficava com medo de receber notícias dos colegas que estavam no corredor. Notícias ruins. Você já recebeu alguma notícia minha? O Herbert está meio no... Não, eu fiquei orando muito por você, pedindo muito a Deus por você. No dia que você entrou, a gente tinha Você lembra do quarto lá no hospital? Que era um quarto gelado. Todos os quartos são gelados, mas aquele era em especial, parecia um freezer. E você foi lá para aquele quarto porque você ia receber você ia fazer o seu transplante. E você teria que falar Acho que eles colocavam lá para falar menos. Ficar isolado. Para congelar a língua. Aí você foi fazer seu transplante e eu fiquei pedindo. E aí, como a gente tinha muito contato naquele corredor e nós ficaríamos. Fazer os rolezinhos e tal. Aprontar. Como nós ficaríamos alguns dias sem nos ver por conta que você estava fazendo o seu transplante, então eu pedia muito a Deus para vir notícia boa. E eu perguntava de você. Nós nunca tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Foi. Mas a gente pedia muito a Deus. E pedindo a Deus. Quando vinha de manhã, quando vinha a enfermeira, ela perguntava, e o Everton? Aí vinha, tá bem, tá assim, tá assado, cozido e frito. Aí eu falava, glória a Deus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Sabe o que eu fazia naquele quarto lá? O Natan, não sei se você lembra do enfermeiro Natan. Por nome, não. Tá aqui o trote da minha sobrinha lá. Eu fazia esses caras tacar trote, tudo entrava na minha vibe lá, porque eu ficava isolado, um tempo enorme ali. E aí eu fazia, eu colocava um quadrinho, quantos dias eu estava internado, para ver se alguém acertava quando eu ia sair do hospital. Nunca ninguém acertou, porque sempre mais. Santo Deus. E eu acho que... Eu lembro de um dia que você era o advogado, você ficava num quarto, na extremidade, do outro lado de lá, e aí... E todo mundo ia tirar dúvida jurídica no quarto do Wagner. O cara fazendo quimioterapia... E lá dando consulta. Eu fui e fiz um papelzinho colocando Wagner, do consultório do Dr. Wagner. E colocou na porta do meu quarto. E você sabe que até hoje eu tenho cliente do hospital? Você está brincando? Enfermeiro, técnico. Mas com o horário que eu escrevi na época, eu não vou assumir porque você vai querer um percentual. Né? Mas sim, eu tenho cliente. Eu fazia... o que eu estava dizendo, a gente estava bem. Sim, tem os momentos de altos e baixos. Na vida é assim. Não, mas estou falando até na questão quando você toma uma químio. Tem químio que dá uma derrubada e tem outras químios que você não sente nada. Graças a Deus, eu passei pelo processo da quimioterapia. Eu tinha, não sei como foi você, mas muitos colegas ali do corredor ele passavam muito mal, tinha muita ânsia, até diarreia e tal. Eu, graças a Deus, eu passei bem. Como dizem, passou liso. Né? O que eu tive mais dificuldade foi quando eu fui fazer o transplante, que... É uma químio mais forte. Tóxica, né? Mais tóxica. E aí, essa que me deixou com algumas lesões na garganta, essa ajudou um pouquinho, mas tudo deu certo. E aí, voltando, você colocava aquela plaquinha de advocacia lá na porta do meu quarto, sim, via lá os meus clientes, graças a Deus, porque a cabeça me... Você ajuda? Ajuda bastante. Eu levava meu laptopzinho e fazia minhas petições lá. E ali...
Ali era muito especial, porque a gente acabava criando, porque era um rolezinho que era eu, você e o Wellington que fazíamos. O Wellington morava em Bragança, ele foi fazer o transplante também, e infelizmente não deu certo. Deixou uma família maravilhosa, linda, abençoada. Eu, por um período, fiquei muito mal, porque eu pensava, por que foi ele e não eu? Que eu não tinha filho, e não tenho até hoje, mas... e aquilo mexe um pouco com a gente, porque o tratamento ele tem essas bases. Esse é o nosso último episódio, sabe, Wagner? Eu vou falar dessa temporada. No meu tratamento eu tive a força de uma pessoa incrível, a quem eu amei muito, muito. E essa temporada do podcast foi a última vez que eu falei com ele que eu ia fazer um projeto, e ele me deu muita força. Eu, aos 12, 13 anos, conheci um advogado aqui de Bragança, chamado Dr. Aguirre. Foi um cara que me acompanhou durante toda a minha vida. Foi meu padrinho de casamento e tal. E ele tinha um câncer. A primeira vez que eu ouvi falar de câncer foi dele. Foi um câncer no rim que ele teve, ele tirou. Depois ele teve uma metástase na pleura e tal. E ele lutou, acho que por uns 15 anos com essa metástase. Foi um fenômeno. E quando eu fiquei doente, ele judicializou. Então a importância de você ter um advogado, de você judicializar às vezes, porque convênio às vezes dá mancada. E não foi um sério brigadeiro. E naquele período, ele me ligava todos os dias, foi um cara muito querido. Então eu queria, nesse episódio nosso, que a gente está falando de amor, de gente que... foi muito especial. Eu queria muito que o Aguirre tivesse participado dessa nossa temporada. Eu queria muito que ele, por exemplo, ele talvez estaria agora dando risada, ele faz, sabe, um jeitão meio debochado. E como o Dr. Oswaldo Zago falou, a gente nunca sabia se ele estava desarmando, se ele tinha alguma coisa, dar uma risada. E eu estou trazendo duas pessoas que a gente ama muito. Eu amo muito o Aguirre e muito o Wellington. Você teve contato com o Wellington, da importância de ter pessoas na vida da gente que inspiram. Eles inspiraram. O Wellington foi um amigo muito querido também, então eu queria fazer esse registro, sabe? Essa temporada, se eu não falasse dessas duas pessoas, eu não seria eu. Porque são anjos. Hoje eu acredito que são anjos. Eu acho que eu vou encerrar esse episódio de hoje. O que você acha? Fica à vontade. Tem alguma coisa que você queria acrescentar? Eu queria acrescentar a importância da família. A gente tem que confiar muito em Deus. Eu nunca fui um cara muito espiritualista, mas naquele momento que eu descobri a leucemia, eu fiz uma petição para Deus. Você fez uma petição, escreveu? Fiz, no meu coração eu fiz. No meu coração. E eu falei, Deus, me deixa viver. Me deixa ver meus filhos crescerem, casarem, que eu prometo te servir nessa terra. E eu conversava muito com o Hélio também sobre isso, da importância de conversar com Deus. E nós conversávamos muito sobre isso. Sobre a questão da importância da espiritualidade, que eu descobri isso ali no momento de aperto. Mas Deus ouviu, e leu minha petição e atendeu meu pedido, e eu estou aqui, conversando. Queria deixar também um recado para a Fernanda, que é a esposa do Wellington, e fala da importância da família. Da sua esposa também, que eu vi que ela não te largava um minuto ali, todas as vezes. A maioria, 99%, ela estava ali do seu lado. A importância da minha esposa do meu lado, a importância da família, a importância das visitas. A pessoa às vezes te ligar. Se você que tem alguém que está doente, aí não fica com essa frescura, porque eu perdi um amigo que não foi apresentou eu e a Nath, ele não foi meu casamento, porque acredita que o cara foi tão tonto na época que não me ligou. Infelizmente ele morreu. Olha a cagada que teve, porque isso foi uma burrada. Eu fui orgulhoso, não falei para ele que eu estava puto, porque o cara poderia ter dado uma ligação. No final ele acabou morrendo, ele teve uma complicação de saúde e a gente não falou. Se tem alguém que está doente aí, não fica de frescurite. Sabe? Vai lá e liga. Não faz diferença? Muita diferença. E tem que confiar em Deus, porque só Deus sabe o momento da gente. Só Deus sabe. Por que eu digo isso? Por tudo que eu passei,
Porque um dia eu estava ali com o Wellington e nós estávamos naquele período de altos e baixos, psicologicamente falando, e até mesmo de saúde. E os dois tinham aquele medo de morrer, porque quem não tem medo de morrer? E nós conversando e apareceu uma reportagem, porque um ficava invadindo o quarto do outro, tanto é que quase... A gente tava uma carcada quase fomos expulsos do hospital por mau comportamento. E aí, numa dessas, apareceu uma reportagem, nós estávamos ali naquele período difícil, a gente está falando aí de 4, 5 meses de tratamento, com internações de 20, 30 dias. E aí apareceu uma reportagem, a gente não sabia se ia estar vivo no dia seguinte. Apareceu uma reportagem num caso lá do Rio de Janeiro, que tinha aquela ciclovia bem na beira do mar ali do Rio de Janeiro, e caiu aquela, não sei se chama de passarela, caiu aquele trem lá, um ciclista lá de seus 30 e poucos anos, forte, bonito, todo, caiu e ele faleceu, ele foi embora antes de nós. Né? Então, e aquilo, eu falei, tá vendo, Wellington, é Deus que sabe do momento, porque nós estamos aqui no hospital achando que vai durar mais 10 minutos. Ninguém morre de véspera. Ninguém morre de véspera. E aí o rapaz está cheio de saúde, ele foi primeiro do que nós. Então vamos confiar em Deus, porque nada acontece, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. E a gente enfrentou uma pandemia, quem diria? Eu se eu tiver filho agora, eu vou contar que eu vivi uma pandemia. Eu espero que ele nunca veja, que não enfrente o que a gente enfrentou. Olha a quantidade de coisas que a gente enfrenta, e é possível vencer. Com união, com amor, com perseverança. Aquele trio que a gente fazia, que a gente andava, os médicos eles não queriam que a gente andasse junto porque podia ter infecção cruzada. Mas a gente andava, a gente burlava. Um dia eu estava com o Wellington, eu nunca esqueço disso. Aí tinha eu falava, ia dar para um lado, para o outro, não sei o quê. Aí teve um tiozinho que reclamou que estava fazendo muito barulho no corredor. Eu fiquei puto da vida. Fui no quarto do tiozinho, bati lá e falei assim, olha aqui, meu senhor, eu venho no hospital que é para falar. Se eu fosse para descansar, eu ficava em hotel fazenda. Pois é. Olha que loucura. Tinha muita loucura. Tinha uma mãe de uma paciente lá, que ela levou uma comida uma vez, uma refeição. Ela levou uma refeição que eu não conhecia, chamava Pela Égua. Não é uma paciente que era do Amazonas? É. Você passou mal com esse negócio? Não passei mal nada, filho. Eu tô vivo por conta disso. Eu acho que ele dá uma força, que tipo uma... Ó, Zé lá, você, a minha irmã, comeu aquele negócio. Eu comi... Passou mal. Eu passei super bem. Eu tinha pavor quando eles falavam que ia mandar alguma merenda lá no quarto. Eu me escondi, ela e pegava essa... Você tá brincando? Eu comia. Não fez nada mal. Então só quimioterapia e anulou todas as coisas lá. Tô aqui, tô contando. Teve um dia que eles fizeram um macarrão, pegaram um negócio de maionese, realmente tacaram a maionese no negócio. Livre guarda, até arrepio, meu Deus do céu. A gente é meio maluco, mas não é pra fazer isso, não. Mas espero que ela nunca assista o podcast. Eu espero que ela assista, porque vê que não pode, bem. Que eu acabei de falar mal. Não, a sua, mas aquela senhora que fez aquele tal do Pela. Não, você quer me ferrar. Ele não pode, pô. Não, mas tá junto. Tá vendo? Mas uma parte deu certo. 50% gostou e outra parte... não te fez tão bem. Você passava mal nas suas quimioterapias? Tinha uma ou outra que... Mas eu sempre fui meio hipocondríaco. Se falar pra tomar remédio, eu tomava certinho. Intercalava, eu ficava, tinha 7 dias que ficava mais ou menos, 7 dias um pouco mais com a imunidade bem mais baixa, depois outros 7 eu tava tinindo. E eu queria ir em teatro, cinema, eu queria fazer tudo. Mas você fazia? Ia, escondido, depois internado. É por isso que eu ficava internado. É por isso que eu tive assim. Porque eu não... Aí eu falava que a Mariana, ela caçava meu alvará. Porque eu tomava gancho, né? Sim. Eu acabava burlando, né, Nath? E aí o pessoal ficava meio puto lá comigo por conta disso. Coisa básica, né? Assim, um entrando no quarto do outro, o Hélito levava violão, tocava violão, fazia aquela... Uma festa sertaneja nos quartos. A gente fazia, às vezes, no quarto do Wellington, era um café da tarde. Imagina. Era verdade. Um dava dinheiro pro café, o outro pensava que fazer café da tarde no quarto do paciente. E ele tocando, acho que era viola. Viola, caipira. Tocava bem demais. Aí sempre tinha alguém que era de viola, que acompanhava ele. Gostava de cavalo, dessas coisas. E ele era marceneiro. Eu lembro de um dia que a gente foi muito engraçado. Ele passou em frente, ele olhou do hospital e ele começou a falar assim, viu? Quem fez a marcenaria daqui? Quem fez daqui fez muito ruim, porque ó, isso aqui tá fora do plumo, isso daqui tá... uma pessoa... E ele era meio medroso às vezes, e teve um cara que foi um dependente químico que internou. E aí ele tava tendo crise de abstinência lá. E a gente ficava com aqueles catéteres pra fora, né? Aquela coisa chata. E aí eu peguei, passando em frente ao quarto do cara, eu falei pro Wellington, falei assim, Wellington,
Mentira, né? Você estava sacaneando. Falei, viu, esse cara teve um surto aqui. E esse rapaz, ele saiu e arrancou o catéter de um. Meu Deus do céu. Mentira, ele falou, tá com a mãozinha, vamos sair daqui, Everton. Já se faz esconder. Mas, Ogílio, muito sacanagem, né? É. Olha, pessoal, quero super agradecer. Eu queria falar do Aguirre hoje, eu falei um pouco, não estava planejado. Foi um pouco mais com o coração aberto. A gente chegou no último episódio dessa temporada, com muita alegria, amor. Eu espero que a gente possa semear um pouco de esperança, doação de medula, doação de sangue. Wagner, super obrigado, irmão, por você ter vindo para cá. E eu queria te chamar duas pessoas para vir para cá para o nosso último episódio dessa temporada, que é a Nath, que esteve aqui em todos, acompanhou todos, participou, e o Becker, que é meu irmão, que sempre teve da Cubo Filmes, aliás, produção da Cubo Filmes, meu, que fez absolutamente tudo isso daqui, que fez acontecer. E eu quero dar um testemunho da importância. Chegou a Nath aqui, olha só, toda bonita. E o... Olha lá, vindo o Becker aqui, ó, meu brother aí, que diz que não gosta de aparecer, o gênio da imagem diz que não gosta de aparecer. Melhor ficar atrás das câmeras. Mas obrigado por ter ajudado a propagar essa mensagem. Imagina, obrigado por fazer a diferença. E tudo que você tem feito aí, acho que tem semeado amor e carinho no coração das pessoas, não é isso? Eu também quero agradecer, primeiro a Deus, agradecer a equipe médica, a enfermagem e aos técnicos, e até o pessoal da limpeza, porque Todos. também são muito importantes para nós. Agradecer a você por essa oportunidade, porque espero em Deus que a gente possa, ainda que seja dessa maneira extrovertida, falar que é uma coisa... Mas tem que ser, para ser leve. Deixar mais leve. E agradecer essa oportunidade, esperar em Deus e dar um recado. Acredite em Deus, acredite na equipe médica, confia, porque existe solução. Se existiu para nós dois aqui, são meio bagunçadinho da cabeça, existe sim vida após a leucemia, vida após o câncer, existe vida e existe vida em abundância. Amém. É justamente isso. Olha, pessoal, com muito amor e carinho a gente encerra esse último episódio, agradecendo muito a todo mundo que acompanhou, que seja um pedacinho ou outro. Se não viu, volta para ver, porque nós estamos construindo história. Esse é o tipo de conteúdo que eu gostaria de ter encontrado quando eu fiquei doente. Você não gostaria de ter encontrado? Procuramos, mas não encontramos. Mas graças a Cubo Filmes, Ricardo Becker e Companhia Limitada, estamos aí. Obrigado, galera. Obrigado. Tchau, tchau.